O sol da tarde de São Paulo filtrava-se através dos imponentes vitrais da catedral, pintando o chão de mármore com tons de rubi e ametista profunda. Adriano Cavalcanti, um homem que construiu seu império a partir das cinzas da pobreza, ajustava mecanicamente a gravata de seda italiana diante do espelho dourado da sacristia. Seus dedos, outrora calejados pelo trabalho braçal nas obras da periferia, agora ostentavam a elegância de um magnata. No entanto, o peso do terço de madeira de sua falecida mãe em seu bolso era o que realmente lhe trazia o equilíbrio necessário. Lá fora, o murmúrio da elite paulistana preenchia o ar com uma mistura de perfumes caros e fofocas veladas sobre a ascensão meteórica do noivo. Adriano sentia o coração bater com uma intensidade que nem mesmo a maior negociação na bolsa de valores jamais provocara em seu peito resiliente. Ele acreditava piamente que aquele dia selaria sua entrada definitiva no paraíso que prometera a si mesmo quando ainda era apenas um menino faminto. Isabella, com sua linhagem nobre e beleza angelical, era o troféu final de uma vida dedicada ao sacrifício e à fé constante. A poucos metros dali, o corredor lateral da igreja exalava o aroma inebriante de centenas de lírios brancos importados, simbolizando a pureza que ele atribuía à sua futura esposa. Adriano decidiu, num impulso de carinho, caminhar até a antessala, onde Isabella se preparava para o momento do sim definitivo. Ele queria apenas sussurrar uma última promessa de amor eterno antes que os sinos anunciassem o início da cerimônia solene. Seus passos eram silenciosos sobre o tapete de veludo vermelho. Uma precaução desnecessária que o destino usaria para rasgar o véu de suas ilusões mais profundas. Ao se aproximar da porta entreaberta, o bilionário estancou como se tivesse sido atingido por um raio invisível vindo diretamente do altar sagrado. A voz de Isabella, geralmente suave, como a brisa do oceano em Santos, soava agora carregada de um escárnio gelado que ele nunca ouvira antes. Ela não estava sozinha, o tom possessivo e baixo de Ricardo, um herdeiro falido e frequentador assíduo das festas mais fúteis da cidade. Preenchia o espaço confinado, Ouriço dela, uma melodia que Adriano tanto amava. Transformou-se subitamente em um punhal afiado que atravessou sua alma. Isabella explicava ao amante, entre suspiros de impaciência, que o casamento não passava de um contrato comercial necessário para salvar a fortuna decadente de sua família tradicional. Ela zombava abertamente da devoção religiosa de Adriano e de seu hábito de carregar símbolos de fé que ela considerava vulgares e sentimentais demais. Para ela, o homem que estava prestes a lhe dar tudo o que possuía era apenas um bilionário ingênuo com mãos que ainda cheiravam a cimento. A crueldade de suas palavras ecoava nas paredes frias da igreja, destruindo anos de sonhos cultivados com suor. O mundo de Adriano desmoronou em um silêncio ensurdecedor enquanto ele permanecia imóvel, sentindo a traição correr por suas veias como um veneno paralisante. Cada promessa de amor que Isabella lhe sussurrara nas noites quentes de verão agora parecia uma mentira grotesca e bem orquestrada para capturar sua fortuna. O suor frio brotava em sua testa e o terço em seu bolso parecia queimar contra sua coxa, como se a própria fé estivesse sendo testada. Ele percebeu que a mulher que amava nunca existira de fato, sendo apenas uma projeção de suas carências. Ricardo insistia em saber quando eles poderiam fugir com o dinheiro que seria desviado das contas da empresa logo após a lua de mel na Europa. A resposta de Isabella foi um beijo sonoro e a garantia de que Adriano era fácil de manipular devido ao seu coração mole e generoso. Ouvir o plano detalhado de sua ruína financeira e emocional fez com que o bilionário fechasse os punhos com uma força que quase rompeu sua pele. A dor da traição era imensa, mas uma centelha de dignidade começou a brilhar em meio ao caos de suas emoções. Ele se afastou da porta com a cautela de um animal ferido que acaba de escapar de uma armadilha mortal escondida sob flores perfumadas. Adriano não chorou. A secura em seus olhos era o reflexo de um deserto que acabara de se formar em sua alma, outrora fértil. O homem que voltava para a sacristia não era o mesmo que saíra de lá minutos antes,
carregado de esperança cristã. Uma determinação fria e sombria começou a moldar seu rosto, substituindo a alegria nupcial por uma máscara de gelo que nenhum diamante poderia jamais quebrar ou derreter. Ao cruzar o corredor, ele viu seus assessores e amigos da alta sociedade rindo e brindando antecipadamente ao sucesso daquela união que uniria tradição e capital. Ninguém percebeu o abismo que se abrira nos olhos negros de Adriano enquanto ele caminhava em direção à saída lateral da catedral. O mestre de cerimônias tentou abordá-lo para avisar que faltavam apenas 10 minutos para a grande entrada da noiva sob a marcha triunfal. Adriano apenas o ignorou, sentindo que cada passo o afastava de uma vida que agora lhe parecia uma peça de teatro barata e muito cruel. O barulho do tráfego intenso da Avenida Paulista atingiu seus ouvidos como um grito de realidade necessário para despertar de seu pesadelo nupcial. Ele entrou em seu carro blindado, dispensando o motorista com um gesto brusco que não admitia perguntas ou qualquer tipo de hesitação momentânea. Enquanto o motor rugia, Adriano olhou para a igreja pela última vez, sentindo uma mistura de náusea e um estranho alívio por ter descoberto a verdade. A jornada de volta às suas raízes estava apenas começando, e a vingança seria um prato servido com a paciência de quem conhece a fome. Enquanto dirigia sem destino pelas ruas cinzentas de São Paulo, as imagens de sua infância na favela começaram a inundar sua mente atormentada pelo desespero. Ele se lembrou das mãos de sua mãe, que lavavam roupas para fora para garantir que ele tivesse um caderno limpo na escola pública. Aquela mulher humilde ensinara a ele que a honra era o único tesouro que ninguém poderia roubar, nem mesmo a mais refinada das vilãs. Isabela tentara roubar sua dignidade, mas Adriano sabia que sua essência permanecia intacta sob o terno de grife que agora parecia uma armadura sufocante. O brilho das lojas de luxo foi ficando para trás, substituído por fachadas descascadas e o aroma de café, coado e pão na chapa das padarias de bairro. Ele sentia uma necessidade visceral de respirar o ar de onde veio, longe do cinismo das coberturas luxuosas e das festas de gala. O celular em seu bolso vibrava incessantemente com chamadas de Isabela e de seus sócios, preocupados com o atraso inexplicável do noivo. Adriano desligou o aparelho e o arremessou pela janela, simbolizando o rompimento definitivo com um mundo de aparências que quase o destruiu completamente por dentro e por fora. Ele parou o carro perto de um pequeno jardim comunitário que ele mesmo havia financiado anonimamente em uma das zonas mais humildes da Zona Sul. Lá, entre as flores simples e as hortas, cuidadas por mãos calejadas, ele viu uma figura que parecia emanar uma paz que ele perdera. Maria das Graças estava curvada sobre os canteiros, retirando ervas daninhas com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade das palavras que ele ouvira na igreja. Sem saber quem ele era, a jovem levantou o olhar e ofereceu um sorriso sincero, que foi o primeiro bálsamo para sua alma ferida. Adriano desceu do carro, sentindo-se um intruso em seu próprio refúgio de caridade. Enquanto o sol começava a se pôr atrás dos prédios distantes do horizonte, Maria limpou as mãos no avental surrado e aproximou-se da grade, notando a expressão de dor profunda gravada no rosto daquele homem elegante e desconhecido. Ela não perguntou seu nome ou o motivo de sua tristeza. Apenas comentou sobre a beleza das rosas que floresciam apesar da poluição da cidade. Naquele momento, Adriano sentiu que a simplicidade daquela mulher continha uma sabedoria que todos os seus bilhões nunca seriam capazes de comprar. A conversa fluiu de maneira natural, como se o destino estivesse costurando uma nova tapeçaria sobre os restos rasgados de sua antiga vida de ilusões. Maria falava sobre a importância de cultivar a esperança, mesmo quando o solo parece seco e a chuva demora a cair sobre os campos. Adriano ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem orações enviadas diretamente pelo Criador para salvar seu espírito da amargura total. Ele percebeu que a traição de Isabela fora, na verdade, um livramento divino que o trouxera de volta para onde seu coração realmente pertencia e sempre deveria estar. Ele decidiu que não voltaria para a mansão naquela noite,
Nem daria explicações para a imprensa ávida por um escândalo envolvendo o nome Cavalcante. Adriano pediu a Maria se poderia ajudá-la no jardim por alguns minutos, precisando sentir a terra sob suas unhas para se reconectar com a realidade. Ela aceitou com naturalidade, entregando-lhe uma pequena pá e mostrando como cuidar das mudas mais frágeis que lutavam para crescer sob o concreto, enquanto trabalhava. O bilionário sentia que cada punhado de terra removido levava embora um pouco da sujeira emocional que Isabela deixara em seu caráter. Enquanto isso, na catedral, o caos se instalava definitivamente quando o bispo anunciou que o noivo não apareceria para a cerimônia sagrada do matrimônio. Isabela, fingindo um desmaio dramático diante das câmeras de televisão, fervilhava de ódio por dentro ao ver seus planos de riqueza fácil escaparem. Ricardo, escondido nas sombras das colunas laterais, praguejava contra a sorte, percebendo que sua fonte de luxo estava prestes a secar permanentemente e sem aviso. A máscara de perfeição da família Montechiaro começava a rachar sob o peso das dívidas e da desonra pública que agora os perseguia implacavelmente como sombras. A noite caiu sobre São Paulo, cobrindo a cidade com um manto de luzes artificiais e segredos sussurrados em cada esquina escura e perigosa. No jardim comunitário, Adriano e Maria terminaram o trabalho sob o brilho suave de um poste de luz que piscava ritmicamente no fim da rua. Ele sentia uma exaustão física que era estranhamente reconfortante, muito diferente da fadiga mental das reuniões de diretoria que costumava frequentar diariamente. Maria convidou-o para tomar um café simples em sua pequena casa nos fundos, e Adriano aceitou, sentindo que aquele era o convite mais sincero de sua vida. A casa de Maria era humilde, com paredes caiadas e um cheiro acolhedor de alecrim e canela que impregnava todos os cantos do ambiente familiar. Havia fotos de seus antepassados e pequenos altares com santos populares, refletindo a fé inabalável que movia a vida daquela jovem e doce jardineira. Adriano sentou-se à mesa de madeira rústica, observando as mãos dela, enquanto preparava a bebida com movimentos calmos e cheios de uma graça natural. Ele não sentia falta do cristal ou da prataria de sua mansão, pois a dignidade presente naquele lar era mais brilhante que qualquer joia. O café fumegante em sua caneca de cerâmica descascada trazia memórias de manhãs esquecidas, quando ele ainda acreditava na bondade intrínseca de todos os seres humanos. Ele olhou para Maria e viu nela de tudo o que Isabela representava naqueles círculos sociais gélidos e sem alma própria. Ali não havia interesses escusos, mentiras arquitetadas ou o desejo vil de destruir o próximo em busca de uma vantagem financeira rápida e fácil. Adriano compreendeu que sua fortuna era apenas uma ferramenta, mas que seu verdadeiro valor seria definido pela maneira como ele escolheria reconstruir sua vida. Ele prometeu a si mesmo, diante do olhar sereno de Maria, que a justiça seria feita, mas não através do ódio destrutivo e cego. Isabela e Ricardo colheriam exatamente o que plantaram nas terras áridas de suas próprias ambições desmedidas e corações vazios de qualquer empatia real. Adriano usaria sua inteligência e recursos para desmascarar a hipocrisia da elite que o desprezava pelas costas enquanto bebia seu champanhe mais caro. O silêncio que ele guardara na igreja seria a sua arma mais poderosa na guerra que estava prestes a começar contra a falsidade absoluta do mundo. Ao se despedir de Maria naquela noite estrelada, ele sentiu que uma semente de esperança fora plantada em seu peito cansado de tantas batalhas perdidas. O bilionário caminhou até seu carro com passos firmes, olhando para o céu e agradecendo a Deus pelo aviso doloroso que recebera no altar. O caminho para a redenção seria longo e cheio de obstáculos imprevistos. Mas Adriano Cavalcante não tinha mais medo de enfrentar as sombras da própria alma. O jogo de aparências chegara ao fim. E a verdade, por mais amarga que fosse, seria o seu único guia na escuridão profunda. O despertar de Adriano em um modesto quarto de hotel no centro de São Paulo foi marcado por uma lucidez cortante e impiedosa. O luxuoso terno de núpcias jazia amassado sobre uma cadeira de vime, como a pele morta de uma serpente
que acabara de passar por uma metamorfose dolorosa. Ele observava as rachaduras no teto, sentindo que cada fenda representava uma das mentiras que Isabela cultivara com tanta maestria e cinismo. O silêncio da manhã não era mais opressor, mas sim um escudo necessário contra a falsidade do mundo que o cercava. Enquanto isso, as mansões dos jardins fervilhavam com o escândalo que dominava as primeiras páginas de todos os jornais sensacionalistas. O noivo de ouro desaparece no altar. Era a manchete que estampava a vergonha pública da tradicional e decadente família Montechiaro diante da sociedade paulistana. Isabella, trancada em seu quarto, cercada por frascos de calmantes e vestidos de seda, gritava de frustração absoluta ao perceber que seu passaporte para a opulência estava subitamente revogado. O medo da pobreza iminente era mais forte que qualquer remorso inexistente por sua traição cruel. Dona Valentina Montechiaro, a matriarca que sempre priorizou o sobrenome acima da ética, andava de um lado para o outro na sala de estar. Ela ignorava o choro teatral da filha, focando apenas nas ligações incessantes dos credores que batiam à porta como abutres famintos por carne fresca. A estratégia de usar a beleza de Isabela para sanar as dívidas de jogo do marido falecido estava ruindo como um castelo de cartas ao vento. O desespero da aristocracia falida era um espetáculo grotesco que Adriano observava de longe. Mantendo uma frieza emocional quase cirúrgica, Adriano ligou para seu advogado de confiança, Dr. Arnaldo, ordenando a suspensão imediata de todos os cartões de crédito emitidos em nome de Isabela. Ele também solicitou o bloqueio da transferência de fundos para a Fundação Cultural que os Montechiaro usavam como fachada para lavar suas aparências sociais. Quero que eles sintam o peso do vazio que tentaram preencher com o meu dinheiro e o meu suor, sussurrou ele com uma voz que não admitia contestação. O plano de retaliação financeira era apenas o primeiro passo de uma longa caminhada para a justiça divina. Ricardo, escondido em um apartamento de luxo alugado com o dinheiro de Adriano, sentia o suor frio escorrer por seu pescoço todas as manhãs. Ele sabia que, sem o casamento de Isabella, suas dívidas com agiotas perigosos do submundo paulista jamais seriam pagas no prazo estabelecido pelos criminosos. A arrogância do amante transformou-se em pânico covarde enquanto ele tentava, sem sucesso, entrar em contato com a noiva fugitiva pelo celular. A aliança profana entre os dois baseava-se unicamente na ganância e sem o capital do bilionário. O vínculo entre eles começava a apodrecer na sede das indústrias Cavalcante. O clima era de incerteza e apreensão total entre os diretores e acionistas majoritários da grande corporação nacional. O desaparecimento do líder carismático provocou uma queda abrupta nas ações, gerando um frenesi de especulações nos corredores acarpetados do centro financeiro paulista. No entanto, Adriano já havia deixado ordens prévias e rigorosas para seu vice-presidente, um homem leal que conhecia a verdade por trás da fachada nupcial. A empresa estava protegida, mas o coração do seu dono buscava uma segurança que o ouro jamais poderia oferecer em plenitude. Adriano caminhou anonimamente pelas ruas do Brás, sentindo o cheiro de café fresco e ouvindo o clamor dos vendedores ambulantes que lutavam pela sobrevivência. Ele usava roupas simples, compradas em um bazar de caridade, escondendo sua identidade sob um boné de beisebol e óculos escuros muito comuns. Ninguém via ali o homem que movimentava bilhões de reais. Apenas mais um brasileiro comum, tentando encontrar seu caminho em meio ao caos urbano. Essa invisibilidade proporcionava-lhe uma paz estranha, permitindo que ele observasse o mundo sem o filtro distorcido da riqueza material extrema. Ele lembrou-se de quando sua mãe dizia que o diabo costuma se vestir de seda para enganar os justos de coração puro e simples. Aquela sabedoria ancestral, nascida na dureza do sertão e lapidada na periferia, ecoava agora com uma força renovada e perturbadora em sua mente cansada. Isabela era a personificação da serpente dourada, uma criatura que usava a promessa de amor para injetar o veneno da traição na alma.
Adriano agradeceu silenciosamente por ter ouvido aquela conversa na igreja, pois o altar teria sido sua sentença de morte espiritual definitiva e irremediável. No final da tarde, Isabela tentou acessar o cofre da mansão, onde Adriano guardava joias de família destinadas à futura esposa de sua linhagem sagrada. Para seu horror absoluto, a senha havia sido alterada, e um bilhete escrito à mão continha apenas a palavra verdade em letras garrafais. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo que o silêncio do noivo era muito mais perigoso do que qualquer explosão de fúria pública. O isolamento social começava a fechar o cerco ao redor dos Montechiaro, transformando o prestígio em uma lembrança amarga e muito distante. Maria das Graças, alheia ao turbilhão que abalava as estruturas da alta sociedade, trabalhava arduamente na horta comunitária da vila pobre onde morava. Ela pensava no homem misterioso que a ajudara no dia anterior, sentindo uma conexão espiritual que não conseguia explicar racionalmente para si mesma. Havia uma bondade genuína no olhar dele. Apesar da tristeza profunda que parecia carregar como um fardo invisível sobre os ombros largos, Maria rezou um terço por ele, pedindo à Virgem Maria que iluminasse os caminhos daquela alma que parecia perdida em um mar de dores. A jovem jardineira vivia com sua avó, doente, uma mulher que dedicara a vida a curar os outros com ervas e orações poderosas. Elas possuíam pouco em termos materiais, mas a casa era sempre cheia de luz e do carinho de vizinhos que compartilhavam o pão cotidiano. Adriano, observando de longe enquanto permanecia escondido em seu carro popular alugado, sentia uma inveja santa daquela simplicidade absoluta e verdadeira. Ele percebeu que sua fortuna o isolara da humanidade real, cercando-o de muros altos e guardas que não podiam proteger seu coração das decepções. Enquanto a noite caía novamente sobre a metrópole, Isabela recebia a visita de seu advogado pessoal, um homem tão inescrupuloso quanto a própria família dela. Eles discutiam estratégias legais para alegar que Adriano sofrera um surto psicótico, tentando assim assumir o controle temporário de parte de seus bens valiosos. A ganância dos Montechiaro não conhecia limites morais, e eles estavam dispostos a destruir a reputação do bilionário para manter seu estilo de vida parasitário. A batalha nos tribunais e na opinião pública prometia ser sangrenta, mas Adriano estava preparado para o contra-ataque. Adriano decidiu que passaria os próximos dias vivendo entre o povo, absorvendo a força necessária para enfrentar o julgamento cruel da elite paulistana. Ele alugou um pequeno quarto em uma pensão familiar, onde o barulho do metrô e o rádio do vizinho eram a trilha sonora constante. Ali, ele redescobriu o sabor de uma marmita simples e a importância de um aperto de mão que não visava nenhum contrato financeiro. Cada hora passada naquele ambiente humilde fortalecia sua vontade de usar seu poder para algo muito maior do que o acúmulo egoísta de capitais. O silêncio de Adriano nas redes sociais e nos meios de comunicação gerava um vácuo que Isabela tentava preencher com mentiras bem elaboradas. Ela deu uma entrevista exclusiva a um programa de fofocas, chorando lágrimas de crocodilo e alegando que Adriano era um homem instável e abusivo. A sociedade, ávida por vilões e vítimas, começou a se dividir, e a imagem do bilionário do povo começou a ser manchada pela calúnia. Ele lia tudo no celular com um sorriso amargo, sabendo que a queda de Isabela seria proporcional à altura de suas mentiras. Na pensão, Adriano conheceu um operário aposentado chamado Seu Joaquim, que perdera tudo em um esquema de pirâmide financeira arquitetado por amigos de Isabela. As histórias de injustiça que ouvia ali alimentavam sua sede de retribuição, mas também de reparação social para aqueles que sofrem calados. Ele percebeu que sua missão não era apenas se vingar, mas sim transformar as indústrias Cavalcante em um instrumento de justiça para os desamparados. O amor por Maria, que começava a florescer timidamente em seus pensamentos, dava-lhe a esperança de um novo e luminoso amanhecer. Ricardo tentou invadir o escritório particular de Adriano na mansão, buscando documentos que pudessem ser usados como chantagem em um futuro próximo. Para sua surpresa,
O local estava vigiado por uma equipe de segurança de elite que ele nunca vira antes. Homens que serviam apenas ao bilionário. Ele foi expulso com humilhação, sendo jogado na calçada sob o olhar curioso dos pedestres que passavam pela rua arborizada dos jardins. O medo de ser descartado por Isabela e perseguido por Adriano transformou o amante em uma figura patética e desesperada por uma saída segura. Isabela percebeu que suas joias mais caras haviam sido substituídas por réplicas de vidro quase perfeitas. Uma ironia final deixada por Adriano antes de sua partida. O valor que ela acreditava possuir era, na verdade, uma ilusão tão frágil quanto o caráter que ela demonstrava diante do espelho todas as manhãs. Sem recursos para manter os criados e a manutenção da casa, os Montechiaro começaram a dispensar o pessoal, restando apenas o silêncio de cômodos vazios. A decadência física da mansão refletia a podridão moral que sempre habitara o coração daquela linhagem aristocrática decrépita. No abrigo de idosos, onde Maria das Graças fazia trabalho voluntário nos finais de semana, Adriano apareceu sem aviso prévio para ajudar na cozinha. Ele lavava pratos e servia sopa com uma humildade que confundia Maria, que ainda o via como um homem misterioso e sofrido. Ela notou que ele não usava mais o anel de noivado de diamante negro, e o alívio que sentiu ao ver sua mão nua a surpreendeu. Entre o vapor das panelas e o riso dos velhinhos, uma cumplicidade silenciosa e poderosa nasceu entre o bilionário e a doce jardineira. Você parece carregar o peso do mundo, mas hoje seus olhos brilham de forma diferente, comentou Maria enquanto enxugava uma travessa de cerâmica branca. Adriano sorriu pela primeira vez em muitos dias, sentindo que a honestidade daquela mulher era o maior tesouro que ele já encontrara em sua vida. Ele não contou sua verdadeira identidade, preferindo ser amado pelo que era, e não pelo que possuía em contas bancárias. A redenção estava nas coisas pequenas, no toque suave de uma mão amiga e na certeza de que a verdade prevalece sobre a escuridão. A tempestade se formava no horizonte de São Paulo, prometendo lavar as ruas da cidade com a força purificadora da água que cai do céu. Adriano sabia que o confronto final com Isabela estava se aproximando e que ele precisaria de toda a sua fé para não se tornar como ela. O silêncio antes da batalha era o momento de reunir forças e preparar o coração para as revelações que abalariam a cidade. O império de Adriano Cavalcanti renasceria das cinzas da traição, mas desta vez seria construído sobre a rocha sólida da integridade moral. Isabela, em um último ato de desespero, decidiu procurar Maria das Graças, após descobrir, através de um detetive particular, que Adriano frequentava a Zona Sul. Ela pretendia usar a jovem jardineira como um peão em seu jogo sujo, acreditando que a simplicidade de Maria seria fácil de manipular com ameaças. O encontro entre a vilã de seda e a heroína de avental seria o choque definitivo entre dois mundos irreconciliáveis e opostos por natureza. A batalha pela alma de Adriano estava prestes a atingir seu ápice dramático sob os raios e trovões paulistanos. Adriano dirigia seu carro alugado pelas ruelas estreitas e esburacadas da favela, onde sua jornada começou, muito antes dos milhões de reais preencherem suas contas bancárias. O contraste entre o couro fino de seus sapatos e a poeira que subia das calçadas improvisadas era um lembrete físico de sua própria desorientação espiritual naquele momento. Ele observava as crianças correndo descalças atrás de uma bola de plástico, sentindo uma pontada de nostalgia amarga, misturada com um alívio genuíno por estar longe da falsidade de Isabela e das luzes ofuscantes da Avenida Paulista. As memórias de sua mãe, Dona Lourdes, ecoavam em cada esquina daquele bairro esquecido pelo poder público, mas abençoado pela solidariedade dos vizinhos humildes e trabalhadores. Ele se lembrou das noites em que dormiam ao som da chuva, batendo no telhado de zinco, rezando para que a água não invadisse o único cômodo da casa. Aquela pobreza não era romântica. Era uma luta diária pela sobrevivência. Mas continha uma verdade que o luxo de sua mansão nos jardins havia apagado de sua memória mais profunda e sagrada. Ao chegar na pequena praça, onde Maria das Graças costumava cuidar das flores,
Adriano sentiu que o peso em seu peito diminuía gradualmente com a brisa da tarde. Maria estava lá, com as mãos sujas de terra fértil, conversando com uma senhora que vendia cocadas em um tabuleiro de madeira gasto pelo tempo. Ela o reconheceu e acenou com uma naturalidade que desarmou todas as defesas que ele construíra para se proteger da traição de sua ex-noiva. Para Maria, ele era apenas um homem triste, em busca de um pouco de paz interior. Eles caminharam juntos até a bica de água comunitária, onde o som do fluxo constante parecia purificar os pensamentos conturbados de Adriano sobre vingança e justiça social. Maria falava sobre a resistência das sementes que conseguem brotar mesmo entre as frestas do asfalto quente, simbolizando a esperança dos moradores daquela comunidade vibrante. Ele ouvia atentamente, percebendo que a sabedoria dela não vinha de livros caros ou faculdades de elite, mas da observação direta da natureza e da aceitação plena dos ciclos divinos da vida humana na Terra. Maria convidou-o para uma refeição simples: arroz, feijão preto e uma couve refogada que perfumava a pequena cozinha de sua casa humilde e acolhedora. Adriano sentou-se à mesa, observando os detalhes daquele lar onde a falta de dinheiro era compensada por uma abundância de afeto e respeito mútuo. Ele sentiu uma vergonha súbita por ter acreditado que Isabela, com toda a sua sofisticação oca, poderia algum dia oferecer o calor humano que emanava daquela jovem jardineira de olhos serenos. O sabor da comida caseira trazia um conforto que nenhum restaurante premiado jamais conseguira proporcionar. Enquanto isso, na parte alta da cidade, Isabela Montecchiaro perdia o controle sobre seus próprios nervos, gritando com os empregados que ainda permaneciam na mansão silenciosa. Ela não conseguia conceber a ideia de que Adriano pudesse trocar o conforto de uma cama de 1000 fios pelo desconforto de um subúrbio barulhento e perigoso. Sua mente distorcida só conseguia imaginar que ele estava escondendo algum trunfo financeiro secreto para usá-lo como arma em um divórcio que nunca chegaria a acontecer de fato. O desespero da vilã era alimentado por sua própria incapacidade de amar genuinamente. Ricardo, o amante parasita, rondava os arredores da empresa de Adriano, tentando extrair informações de qualquer funcionário que parecesse insatisfeito ou vulnerável a subornos baratos. Ele devia somas astronômicas a homens que não aceitavam desculpas e que usavam a violência como forma de cobrança implacável nos becos escuros de São Paulo. A aliança entre ele e Isabela estava começando a rachar sob a pressão insuportável do medo e da falta de recursos financeiros imediatos. Eles eram como dois náufragos brigando por um único colete salva-vidas em um oceano de desonestidade e ambição desmedida. Na favela, a noite trazia consigo o som dos bailes distantes e o clamor das igrejas evangélicas, que ofereciam cura espiritual para as dores do corpo e da alma. Adriano saiu para caminhar, sentindo-se seguro entre as pessoas que Isabela chamaria de invisíveis ou perigosas, mas que para ele eram o espelho de sua essência. Ele parou em frente à antiga casa de sua infância, agora habitada por uma família numerosa, que lutava para manter a dignidade em meio às dificuldades financeiras. Aquela visão fortaleceu sua determinação de usar seu império para transformar a realidade de milhares de brasileiros desamparados. Maria encontrou-o parado diante do portão enferrujado e tocou suavemente em seu braço, sentindo a tensão que ainda habitava os músculos do homem que ela mal conhecia. Ela não fez perguntas invasivas. Apenas ofereceu sua companhia silenciosa sob o brilho pálido dos postes de luz que iluminavam a ruela estreita e cheia de vida. Naquele momento de conexão pura, Adriano sentiu que o perdão era uma possibilidade real, não para Isabela, mas para si mesmo por ter se perdido no labirinto da vaidade. A presença de Maria era como um farol guiando um navio perdido em meio à tempestade. No dia seguinte, Adriano decidiu começar a trabalhar anonimamente na cooperativa de reciclagem da comunidade, querendo entender as dores dos trabalhadores que sustentavam a base da pirâmide social. Suas mãos, que antes assinavam contratos de milhões, agora separavam papelão e plástico sob o sol escaldante do meio-dia paulistano. Sem qualquer tipo de reclamação,
Os outros trabalhadores admiravam o empenho do novato, que falava pouco, mas trabalhava com uma seriedade que impunha respeito imediato a todos ao seu redor. Ele estava redescobrindo o valor sagrado do suor e do esforço físico honesto e sem artimanhas escusas. A notícia do desaparecimento do bilionário começou a ganhar contornos dramáticos na televisão, com repórteres especulando sobre um possível sequestro ou até mesmo um crime passional orquestrado por rivais. Adriano assistia a tudo isso em um televisor antigo no bar do seu Zé, sentindo um distanciamento quase cômico daquela realidade midiática barulhenta e sensacionalista. Ele sabia que o tempo estava a seu favor e que o silêncio era a ferramenta necessária para que a podridão dos Montechiaro viesse à tona de forma natural. O mundo das aparências estava desmoronando, e ele era apenas um observador atento e muito calmo. Isabella, agindo com a audácia de quem não tem nada a perder, contratou um hacker para tentar invadir as contas pessoais de Adriano em paraísos fiscais no exterior. Ela estava disposta a cometer crimes federais para garantir que sua queda não fosse solitária e que ela pudesse levar consigo uma parte considerável da fortuna alheia. No entanto, ela subestimava a inteligência do homem que subira do nada até o topo, cujos sistemas de segurança eram impenetráveis para amadores gananciosos. Cada tentativa de Isabella deixava rastro digital que Adriano usaria mais tarde como prova irrefutável de sua conduta criminosa e imoral. Maria das Graças começou a notar que o homem misterioso possuía modos que não condiziam totalmente com a pobreza absoluta que ele aparentava ter naquele momento de crise. Ela observou a precisão de sua fala e a maneira como ele olhava para o horizonte, como se pudesse ver além das nuvens de fumaça da grande metrópole. Apesar de suas suspeitas crescentes, ela escolheu confiar no instinto de seu coração, que dizia que Adriano era uma alma boa em busca de redenção espiritual. A amizade entre eles crescia em solo fértil, protegida das tempestades de ódio que assolavam as mansões luxuosas. Em uma tarde chuvosa, Adriano ajudou Maria a consertar o telhado de sua casa, trabalhando lado a lado sob a água fria que caía do céu cinzento de São Paulo. A proximidade física e o esforço compartilhado criaram uma intimidade que as palavras nunca seriam capazes de descrever com a mesma precisão e profundidade emocional. Ele sentiu o perfume de sabão de coco que emanava dela, um cheiro que para ele agora simbolizava a pureza que Isabella nunca possuiu em sua vida. O trabalho braçal era uma oração em movimento, uma forma de pedir desculpas ao passado por sua cegueira voluntária. Após o trabalho, eles tomaram café com pão de queijo quentinho, sentados no chão da varanda, enquanto observavam o espetáculo da natureza, lavando a sujeira das ruas estreitas. Adriano sentiu uma vontade imensa de contar toda a verdade para Maria, mas o medo de que o dinheiro pudesse mudar a percepção dela sobre ele o calou. Ele queria ser amado apenas pelo homem que era ali, sem as camadas de poder e influência que o cercavam no mundo corporativo cruel. O silêncio compartilhado entre eles era preenchido por uma compreensão mútua que transcendia qualquer barreira social existente. Ricardo, pressionado por um agiota cruel conhecido como o Caveira, recebeu um ultimato para pagar sua dívida em 48 horas, sob pena de morte violenta. Ele entrou em pânico e decidiu chantagear a própria Isabella, ameaçando entregar as gravações de seus planos de desvio de dinheiro para a Polícia Civil brasileira. A lealdade entre os amantes desmoronou instantaneamente, revelando o abismo de egoísmo que sempre sustentou o relacionamento secreto e pecaminoso que eles mantinham. Eles agora eram inimigos declarados, lutando pela sobrevivência em um jogo onde não haveria vencedores, apenas perdedores amargos e solitários. Adriano recebeu uma mensagem criptografada de seu vice-presidente, informando que as evidências contra os Montechiaro estavam prontas para serem apresentadas ao Ministério Público na próxima segunda-feira pela manhã. Ele sentiu um aperto no coração, não por pena de Isabella, mas pela tristeza de ver até onde a ganância humana pode levar uma família tradicional. Ele sabia que a vida de luxo dela estava chegando ao fim
e que a justiça seria implacável com aqueles que tentaram destruir sua honra e seu patrimônio. O momento da revelação estava próximo, e ele precisava se preparar emocionalmente para o impacto inevitável. Maria percebeu que Adriano estava mais pensativo do que o habitual naquela noite estrelada e levou-o até a igreja da vila para um momento de oração silenciosa. Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, o bilionário ajoelhou-se e chorou as lágrimas que estivera segurando desde o fatídico dia do casamento. Ele pediu força para não deixar o ódio consumir seu espírito e sabedoria para usar sua fortuna de forma a honrar o legado de sua mãe. Maria permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com uma firmeza que lhe deu a coragem necessária para o futuro. Ao sair da igreja, Adriano olhou para as luzes da cidade ao longe e percebeu que sua verdadeira riqueza não estava guardada em cofres fortificados ou em ações da bolsa. Ela estava na capacidade de sentir empatia, na coragem de recomeçar do zero e no amor sincero que encontrara nos olhos de uma simples jardineira. Ele decidiu que, após a justiça ser feita, ele voltaria para a comunidade para construir centros de educação e saúde que transformariam a vida de todos. A semente da redenção estava finalmente começando a brotar em seu coração. Pronta para enfrentar todos os desafios, a tempestade emocional de Adriano estava se acalmando, dando lugar a uma determinação serena e inabalável que ele nunca sentira antes em toda a sua carreira de sucesso. Ele olhou para Maria e prometeu a si mesmo que, não importa o que acontecesse no tribunal ou na imprensa, ele a protegeria sempre. O homem que voltaria para os jardins não seria o bilionário arrogante de antes, mas um cidadão consciente de seu papel na construção de um Brasil mais justo. O capítulo de sua vida no subúrbio estava chegando ao fim, mas a lição aprendida ali duraria eternamente. No domingo à noite, Adriano despediu-se temporariamente de Maria, dizendo que precisava resolver assuntos pendentes na cidade grande, sem dar maiores detalhes sobre a magnitude de sua missão. Ela o abraçou com ternura, sentindo que ele estava partindo para uma batalha importante, e entregou-lhe um pequeno escapulário de pano para protegê-lo contra todos os males. Ele guardou o presente como se fosse a joia mais preciosa de sua coleção, sentindo que estava finalmente armado com a proteção divina necessária. O silêncio antes do confronto final era agora uma prece de esperança e uma promessa. A luz da manhã entrava pelas frestas das cortinas de veludo na mansão dos Montechiaro, revelando uma camada de poeira que Isabela se recusava a aceitar como realidade. Sentada em sua poltrona Luís XV, ela segurava um copo de cristal com conhaque barato. A única coisa que restara na adega outrora luxuosa e farta. O relatório do detetive particular Jonas estava sobre a mesa, indicando o paradeiro provável de Adriano em uma zona periférica que ela desprezava profundamente. A fúria ardia em seus olhos claros, transformando sua beleza em uma máscara de puro ódio contido. Ela sabia que o tempo era seu pior inimigo, pois as notas promissórias assinadas por seu pai estavam vencendo e os bancos não aceitariam mais desculpas aristocráticas. Isabela ligou para o detetive Jonas, exigindo que ele preparasse o carro para uma incursão naquele lugar imundo onde Adriano supostamente se escondia da sociedade. Ela não permitiria que um homem que veio do nada destruísse seu futuro de glória e poder absoluto nas colunas sociais de São Paulo. Vestiu seu melhor conjunto de grife, uma armadura de seda feita para intimidar aqueles que ela considerava inferiores por natureza. Enquanto isso, em um beco escuro perto da Zona Leste, Ricardo sentia o cano frio de uma pistola pressionado contra sua têmpora suada e trêmula. Os capangas do agiota Caveira não tinham mais paciência para as promessas vazias do playboy falido que gastara o que não tinha em mesas de pôquer. Ele implorava por sua vida, prometendo que o casamento de Isabela com o bilionário Adriano Cavalcanti finalmente renderia os milhões necessários para quitar todas as suas dívidas. No entanto, os criminosos riam de seu desespero, sabendo que o noivo havia fugido do altar sagrado para se salvar. Ricardo entregou a localização de Isabela e o plano secreto que ela arquitetara
para invadir os fundos de investimento da empresa Cavalcante através de fraudes. Ele traiu a mulher que dizia amar em troca de mais alguns dias de vida e uma chance de desaparecer do mapa brasileiro. O submundo de São Paulo agora possuía as chaves para destruir a última réstia de dignidade que a família Montechiaro ainda tentava desesperadamente ostentar em público. A lealdade entre os pecadores era tão volátil quanto o vapor que subia dos bueiros da grande metrópole, na sede das indústrias Cavalcante. O doutor Arnaldo apresentava documentos que comprovavam que a família Montechiaro vinha falsificando balanços patrimoniais há mais de uma década inteira. Adriano ouvia tudo em silêncio, sentindo uma mistura de nojo e profunda tristeza pela decadência moral de pessoas que se julgavam superiores aos outros. Ele percebeu que o amor de Isabela fora apenas a peça final de um esquema criminoso para salvar uma linhagem de parasitas sociais sem escrúpulos. A verdade era um fardo pesado, mas necessário para que ele pudesse finalmente se libertar das correntes do passado enganador. O advogado explicou que Isabela tentara transferir fundos para uma conta na Suíça usando uma assinatura falsificada de Adriano. Um erro amador, cometido em um momento de puro desespero. O bilionário olhou pela janela de vidro duplo, observando o movimento frenético da capital paulista, que ele aprendera a dominar com inteligência e muita garra. Ele ordenou que todas as provas fossem encaminhadas anonimamente para os principais jornais de economia, garantindo que o escândalo fosse definitivo e irreversível para a reputação daquela família. A justiça não seria rápida, mas seria absolutamente implacável com os traidores. No jardim comunitário, Maria das Graças sentia uma inquietação estranha no ar, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte azul e sem nuvens aparentes. Ela cuidava das violetas com uma atenção redobrada, tentando afastar os pensamentos negativos que teimavam em invadir sua mente, geralmente tão tranquila e cheia de luz. Adriano não aparecera naquela manhã, o que a deixava preocupada com a segurança do homem que aprendera a admirar em tão pouco tempo. O silêncio da vila parecia carregar um segredo que estava prestes a ser revelado de forma explosiva. Um carro de luxo, preto e com vidros fumê, parou bruscamente na entrada da rua estreita, levantando uma nuvem de poeira que incomodou os moradores locais. Isabela desceu do veículo com um olhar de desprezo absoluto, segurando sua bolsa de grife como se fosse um escudo contra a pobreza que a rodeava. Ela caminhou em direção a Maria, seus saltos altos afundando na terra fofa que a jovem jardineira tanto amava e protegia diariamente. O encontro entre a seda e o barro era iminente, e a tensão podia ser sentida por todos. Onde ele está? Sua favelada miserável! Gritou Isabela, perdendo qualquer resquício de educação aristocrática diante da calma imperturbável de Maria das Graças, que se levantou lentamente do chão. A jovem não se deixou intimidar pelos insultos ou pela figura imponente da mulher que vestia roupas que valiam mais do que todas as casas daquela ruela. Ela olhou nos olhos de Isabela e viu apenas um vazio imenso, uma alma devorada pela ganância e pela falta de amor verdadeiro ao próximo. Maria respondeu que não sabia de quem ela estava falando com tanta raiva. A vilã começou a destruir os vasos de flores com chutes raivosos, descontando sua frustração na beleza simples que Maria cultivara com tanto carinho e dedicação ao longo dos meses. Os moradores começaram a sair de suas casas, observando a cena de violência gratuita cometida pela estrangeira rica que invadira seu espaço sagrado de convivência. Isabela gritava que Adriano lhe pertencia por direito e que nenhuma garota de subúrbio iria roubar o que era dela por herança de casamento. A máscara de perfeição caíra definitivamente, revelando o monstro que habitava sob a pele de seda, escondido atrás de uma mureta. Adriano assistia a tudo com o coração apertado, percebendo o perigo que sua presença trouxera para a vida de Maria, vá daquela comunidade. Ele queria intervir imediatamente. Mas, doutor, Arnaldo o aconselhara a deixar que Isabela mostrasse sua verdadeira face diante das testemunhas locais e das câmeras de segurança. Ele sofria ao ver as flores sendo esmagadas, pois cada pétala representava a esperança,
que Maria lhe devolvera nos dias mais sombrios de sua existência. A crueldade de Isabela era um lembrete vívido do mundo que ele decidira abandonar para sempre. Nesse momento, uma viatura da Polícia Civil encostou logo atrás do carro de luxo, atendendo a uma denúncia anônima sobre perturbação da ordem e danos ao patrimônio comunitário local. O detetive Jonas, percebendo que a situação fugira do controle, tentou convencer Isabela a entrar no carro e fugir antes que fosse tarde demais para evitar o escândalo. No entanto, ela estava fora de si, possuída por uma fúria cega que impedia qualquer raciocínio lógico ou autopreservação básica necessária. A polícia solicitou os documentos de todos, e a arrogância de Isabela começou a minguar diante da autoridade legal. Maria aproximou-se de uma das mudas destruídas, com lágrimas nos olhos. Começou a recolher os restos da planta com uma ternura que silenciou até mesmo os curiosos. O contraste entre a agressividade da herdeira vá à compaixão da jardineira era tão gritante que alguns moradores começaram a vaiar a presença de Isabela Montechiaro. A polícia informou que havia um mandado de busca vá apreensão em nome da família dela devido às fraudes financeiras descobertas naquela mesma manhã ensolarada. A queda da noiva traidora estava sendo transmitida, indiretamente, pelo olhar atento vá justiceiro de Adriano. Isabela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos, deixando para trás um rastro de destruição. Vá o cheiro de um perfume caro que agora parecia ofensivo naquele ambiente humilde. Adriano saiu de seu esconderijo, vá correu até Maria. Ajudando-a a se levantar, vá pedindo perdão por todo o transtorno causado por sua antiga vá desastrosa vida social. Ela o abraçou com força, sentindo que o perigo passara, mas que novos desafios surgiriam no horizonte de ambos com a revelação da verdade. O bilionário decidiu que não poderia mais esconder sua identidade daquela mulher tão especial. Eu sou Adriano Cavalcante, o homem que todos procuram nas notícias da televisão, mas para você, eu quero ser apenas o Adriano que aprendeu a plantar. Confessou ele. Maria olhou para ele com uma mistura de surpresa, vá compreensão profunda, percebendo que o mistério que o envolvia era muito maior do que ela imaginara. Ela não perguntou sobre os milhões ou sobre a mansão. Apenas quis saber se o amor que ele demonstrara era tão real quanto o suor em seu rosto. Adriano jurou pela memória de sua mãe que nunca mais mentiria para ela ou para si mesmo. Enquanto isso, Ricardo tentava cruzar a fronteira com o Paraguai em um ônibus clandestino, carregando apenas uma mochila com algumas roupas, vá o pouco dinheiro que conseguira roubar. Ele olhava constantemente para trás, temendo que os homens do Caveira estivessem em seu encalço para cobrar a dívida de sangue que ele nunca pagaria. A vida de luxo, vá facilidades terminara em uma fuga desesperada, vá solitária, pelas estradas empoeiradas do interior do país. Longe do glamour paulista, o amante fora descartado pelo destino como uma peça inútil em um tabuleiro de xadrez onde os peões venceram. A notícia da prisão preventiva de Valentina Montechiaro, mãe de Isabela, por cumplicidade em crimes financeiros, atingiu os círculos sociais mais exclusivos de São Paulo como uma bomba atômica. As mesmas pessoas que antes imploravam por convites para os jantares da família, agora deletavam seus contatos, vá fingiam que nunca os conheceram pessoalmente. A hipocrisia da elite era revelada em toda a sua crueza, provando que o prestígio era tão volátil quanto a fumaça de um cigarro caro. Adriano sentia um alívio amargo ao ver a justiça sendo feita através da própria ganância daquelas pessoas. Naquela noite, Adriano levou Maria para conhecer a sede de sua empresa, mas não pelo luxo. Vá sim para mostrar o projeto de revitalização urbana que ele pretendia iniciar. Ele queria que ela fosse a consultora principal de todos os espaços verdes que seriam criados nas áreas mais carentes da grande vá cinzenta metrópole brasileira. Maria aceitou o desafio, percebendo que sua missão de vida estava se expandindo para além dos limites da pequena horta comunitária, onde tudo começou. Juntos, eles começaram a desenhar um futuro onde o dinheiro serviria para florescer a dignidade vá a esperança. O silêncio na mansão dos Montechiaro era agora absoluto.
interrompido apenas pelo som do vento, soprando através das janelas abertas, que ninguém mais se preocupava em fechar corretamente. Os móveis estavam sendo etiquetados para leilão judicial. Vá, a história de uma das famílias mais tradicionais do estado chegava a um fim melancólico. Vá, vergonhoso. Isabella. Em sua tela fria. Percebia que o verdadeiro poder não vinha do sobrenome, mas da integridade que ela sempre desprezara por considerar uma fraqueza dos pobres. A lição era dura, mas necessária para o equilíbrio moral do universo que Adriano agora protegia. Adriano e Maria caminharam de volta para a vila sob a luz do luar. Sentindo que o pior já havia passado, vá que a luz da verdade finalmente brilhava. Ele prometeu que usaria sua fortuna para reconstruir tudo o que Isabella destruíra, começando pelo Jardim de Maria, que ganharia as flores mais raras vá belas. A paz que ele encontrara na simplicidade era agora o alicerce de sua nova existência como homem vá como líder de um grande império econômico. O amor que nascera entre o solo vá a seda era a prova viva de que a redenção é possível para todos. A última cena do dia foi Adriano guardando o terço de sua mãe em uma caixa de veludo. Desta vez, ao lado de uma pequena semente que Maria lhe dera. Ele percebeu que a fé vá ao trabalho eram as duas mãos que sustentavam sua vida. Vá que ele nunca mais a soltaria por vaidade. O bilionário dormiu o sono dos justos. Sonhando com campos verdes, vá com o sorriso de uma mulher que o amava, sem saber de seus bilhões. O amanhecer traria novos desafios, mas ele estava pronto para enfrentá-los com a coragem de quem já conheceu o abismo profundo. O ar em São Paulo estava carregado com uma secura opressiva que parecia anunciar uma tragédia iminente sob o céu cinzento de inverno. Adriano e Maria trabalhavam silenciosamente na horta, quando o cheiro acre de fumaça começou a invadir as narinas, misturando-se ao aroma da terra molhada. Gritos de desespero ecoaram vindo da parte mais alta da colina, onde os barracos de madeira se amontoavam em um equilíbrio precário e perigoso. O fogo, alimentado pelo vento forte, espalhava-se com uma velocidade aterradora, transformando o refúgio humilde em um verdadeiro inferno de chamas, vorazes. As labaredas lambiam os céus, e o pânico tomou conta da comunidade, enquanto mães corriam desesperadas em busca de seus filhos pequenos em meio ao caos. Adriano sentiu um nó na garganta, lembrando-se vividamente de sua própria infância, marcada por perdas semelhantes em incêndios que destruíam sonhos e vidas. O instinto de sobrevivência e liderança, que o levara ao topo do mundo empresarial, despertou com uma força incontrolável e avassaladora em seu peito. Ele sabia que a ajuda oficial demoraria a chegar naquelas ruelas estreitas, bloqueadas pelo trânsito caótico e pela indiferença social. Sem hesitar, ele pegou o telefone celular que mantinha escondido para emergências e ligou diretamente para o seu vice-presidente na sede das indústrias Cavalcante. Sua voz, agora firme e carregada de uma autoridade que Maria nunca ouvira, ordenou a mobilização imediata de recursos privados de combate ao fogo. Enviem os helicópteros de combate a incêndio da empresa agora. Não me importa o custo ou as burocracias legais envolvidas, gritou Adriano. Ele estava disposto a sacrificar seu anonimato e sua segurança para salvar as pessoas que o acolheram com tanta generosidade e carinho sincero. Enquanto aguardava o socorro aéreo, Adriano mergulhou no coração do incêndio, ajudando a retirar idosos e crianças das casas que já estavam sendo consumidas pelo calor intenso. Maria o observava com uma mistura de assombro e admiração profunda, percebendo que aquele homem misterioso possuía uma determinação quase divina e sobrenatural. Ele não era apenas um trabalhador braçal em busca de paz, mas um comandante capaz de mover montanhas para proteger os desamparados da vila. A fumaça escurecia seu rosto, mas o brilho em seus olhos revelava uma coragem purificada pelo fogo do sacrifício. De repente, o som rítmico e potente das hélices cortou o céu, e 2 helicópteros modernos, com as insígnias de sua corporação, surgiram sobre a favela. Toneladas de água começaram a cair sobre os focos principais,
controlando as chamas que ameaçavam destruir toda a vizinhança em questão de poucos minutos. Os moradores olhavam para cima, maravilhados com aquele milagre tecnológico que parecia ter surgido do nada para salvá-los da ruína total. Ninguém compreendia quem poderia ter tal poder de intervenção, exceto Maria, que mantinha os olhos fixos na figura heróica de Adriano. O fogo foi finalmente contido, deixando para trás um cenário de cinzas, escombros fumegantes e o choro contido daqueles que perderam o pouco que possuíam na vida. Adriano sentou-se na calçada, exausto e coberto de fuligem, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros agora tão largos e cansados. E ele viu o Dr. Arnaldo aproximar-se discretamente em um carro comum, trazendo consigo fundos de emergência para a reconstrução imediata das moradias destruídas pela tragédia. A caridade de Adriano seria anônima para a imprensa, mas sua alma estava exposta diante do julgamento silencioso e atento de Deus. Maria aproximou-se dele com uma caneca de água gelada e um pano úmido, limpando gentilmente o rosto do homem que ela agora via como seu salvador. Como eles souberam onde vir? Adriano, quem é você realmente por trás dessa máscara de simplicidade que você usa todos os dias? Perguntou ela baixinho. Ele olhou para as mãos calejadas dela e sentiu que a hora da verdade absoluta estava se aproximando. Mas o medo da rejeição ainda o torturava intensamente. Ele respondeu apenas que a fé move corações e que o bem sempre encontra um caminho para se manifestar. Enquanto a comunidade se unia para limpar os destroços, Adriano autorizava o pagamento de todas as contas hospitalares das vítimas através de uma fundação fantasma que ele controlava. Ele não queria câmeras de televisão ou elogios públicos de políticos gananciosos que costumavam aparecer apenas em tempos de eleição para prometer mundos e fundos. Sua redenção estava no anonimato do gesto e na eficácia da ação que trazia alívio real para os que sofriam sob o sol escaldante. O bilionário estava aprendendo que a verdadeira riqueza é aquela que se distribui com as mãos limpas e o coração aberto. Isabella, assistindo às notícias sobre o incêndio em sua luxuosa cobertura sob prisão domiciliar, zombava da desgraça alheia enquanto tomava uma taça de vinho tinto caríssimo. Para ela, aquelas pessoas eram apenas estatísticas irrelevantes e ruídos desagradáveis que perturbavam a estética de sua vida perfeita e agora decadente por culpa do noivo. Ela não imaginava que Adriano estava lá, no meio da lama e das cinzas, construindo um legado de amor que ela jamais seria capaz de compreender. A distância entre os dois mundos nunca fora tão abismal e definitiva como naquele momento. Ricardo, por sua vez, estava sendo interrogado pela Polícia Federal sobre os desvios de verba que ele e a família Montechiaro realizaram ao longo dos últimos 5 anos. O cerco estava se fechando, e o medo de passar o resto da vida em uma prisão comum o fazia perder o sono e a arrogância. Ele tentava negociar uma delação premiada, mas as provas que Adriano fornecera eram tão contundentes que não havia espaço para manobras jurídicas escusas. O destino estava cobrando o preço de cada mentira contada e de cada traição cometida com um sangue frio assustador. Na vila, o espírito de solidariedade transformou a dor em uma força renovadora que uniu vizinhos que antes mal se cumprimentavam nas ruas estreitas e empoeiradas. Adriano financiou a compra de materiais de construção de alta qualidade, garantindo que as novas casas fossem seguras, dignas e resistentes contra futuras tempestades ou novos incêndios. Ele trabalhava ao lado dos pedreiros, carregando sacos de cimento e tijolos, recusando-se a aceitar qualquer privilégio por sua condição financeira real e secreta. O suor de seu rosto misturava-se ao barro da reconstrução, selando seu pacto de amor com aquele povo. Maria percebeu que Adriano visitava secretamente o abrigo de idosos todas as noites, levando remédios caros e conforto para aqueles que não tinham mais ninguém no mundo. Ela começou a entender que a riqueza dele não era o problema, mas sim a maneira como o mundo o tratara antes dele encontrar a simplicidade dela. O amor que sentiam um pelo outro crescia em meio às dificuldades. Como uma flor rara que floresce no deserto
após uma chuva inesperada e milagrosa. Eles eram dois náufragos que encontraram um porto seguro, um no coração do outro. A noite caiu sobre a favela em reconstrução, e o som de martelos e serras foi substituído pelo murmúrio das preces de agradecimento na pequena capela da vila. Adriano ajoelhou-se ao fundo da igreja, sentindo uma paz que nunca encontrara nas catedrais luxuosas, onde a elite costumava exibir suas joias e vaidades sociais. Ele percebeu que Deus não habitava apenas o ouro, mas principalmente o gesto de quem estende a mão para o caído sem esperar nada em troca. Sua fé, antes mecânica e superficial, agora era uma chama viva que guiava cada um de seus passos. Eu vi você falando com aquele homem de terno hoje cedo, perto da entrada da vila, disse Maria, enquanto caminhavam sob a luz pálida do luar paulistano. Adriano parou e suspirou, sabendo que as mentiras estavam se tornando uma barreira insuportável entre ele e a única mulher que realmente o amara pelo que ele era. Ele confessou que aquele homem era seu advogado e que ele possuía recursos que poderiam mudar a vida de todos ali permanentemente. Maria ouviu em silêncio, sentindo que o abismo social entre eles era vasto, mas não intransponível para o amor. Ela pegou o escapulário que ele usava e beijou a pequena imagem sagrada, lembrando-o de que a dignidade não tem preço e que o amor não se compra. Adriano sentiu as lágrimas correrem por seu rosto, percebendo que Maria o aceitaria mesmo se ele voltasse a ser o menino pobre da periferia de São Paulo. A prova de fé que ele enfrentara no incêndio fora necessária para que ele pudesse se despir de seu orgulho de bilionário e se vestir de humanidade. A fumaça finalmente havia se dissipado, revelando um horizonte cheio de possibilidades novas e luminosas para os dois. Nos dias seguintes, as novas casas começaram a ganhar cores vibrantes, simbolizando a alegria que retornava ao coração daquela comunidade que se recusava a ser derrotada pelo destino. Adriano via em cada parede erguida uma vitória contra a ganância de Isabela e contra o vazio de sua antiga vida, rodeada de bajuladores profissionais. Ele decidiu que as indústrias Cavalcante passariam a investir metade de seus lucros em projetos sociais autossustentáveis em todo o território nacional brasileiro. O império agora tinha uma alma, e essa alma pertencia ao povo que o ensinara a viver de verdade. Isabela tentou um último recurso judicial para desbloquear seus bens, alegando que Adriano a abandonara em um estado de vulnerabilidade emocional e financeira extrema e cruel. No entanto, o juiz, munido das provas de sua traição e de seus crimes financeiros, negou o pedido com uma sentença que a ridicularizava perante toda a sociedade. A queda dos Montechiaro era completa, e o nome que antes abria portas agora era sinônimo de vergonha e de desonestidade absoluta em todos os jantares de gala. A justiça dos homens estava finalmente se alinhando à justiça divina do universo. Naquela tarde, Adriano levou Maria ao topo de um edifício que ele possuía no centro, mostrando-lhe a cidade do alto e revelando a extensão de seu antigo domínio. Eu tinha tudo isso, mas me sentia o homem mais pobre do mundo até encontrar você naquela horta comunitária, confessou ele com voz embargada. Maria olhou para as luzes de São Paulo e depois para os olhos de Adriano, percebendo que o verdadeiro brilho estava na alma de quem sabe amar. Ela prometeu que ficaria ao seu lado, seja em uma mansão ou em um barraco de madeira. O compromisso entre os dois foi selado com um beijo apaixonado, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores que lembravam as chamas que eles enfrentaram juntos. A provação fora superada, e a fé de Adriano fora testada e aprovada no cadinho da dor e da solidariedade humana mais pura. Ele não tinha mais medo do futuro, pois sabia que a verdade seria seu único guia na reconstrução de sua vida e de seu império. O silêncio antes do sim agora era preenchido por uma sinfonia de esperança e de gratidão infinita. Adriano voltou para a vila naquela noite com a certeza de que sua missão ali estava apenas começando e que ele usaria cada centavo para o bem comum. Maria segurava sua mão com firmeza, simbolizando a união entre a sabedoria da terra e o poder do capital usado com integridade e amor. Eles dormiram com o coração leve, sabendo que o amanhã
traria o início de uma nova era para todos aqueles que acreditam na força da justiça. O amor vencera a traição, e a luz vencera a escuridão no coração da grande metrópole brasileira. Amanhã, na mansão dos Montechiaro, nasceu cinzenta, refletindo o estado de espírito de Isabela, que vagava pelos corredores agora despidos de suas obras de arte valiosas. Cada móvel leiloado era uma ferida aberta em seu orgulho aristocrático, lembrando-a de que o império de mentiras que construíra estava desmoronando sem qualquer chance de salvação imediata. Ela olhava para o telefone, esperando uma resposta de Ricardo que nunca chegaria, pois a lealdade dele era tão falsa quanto os diamantes que ela agora tentava vender para pagar os advogados caros e ineficazes que a cercavam diariamente. Longa Dali, em um escritório clandestino, Ricardo negociava sua liberdade com os promotores de justiça, entregando cada detalhe sórdido das manipulações financeiras que Isabela orquestrara contra Adriano. Ele não sentia remorso ao descrever como pretendiam drenar as contas da empresa logo após a lua de mel, rindo da suposta ingenuidade do bilionário que os acolhera. A traição de Ricardo era o golpe de misericórdia que a vilã não esperava, provando que o crime nunca compensa quando não há honra entre aqueles que habitam as sombras da ganância e da total desonestidade moral humana e espiritual. Adriano Cavalcanti, agora revigorado pela simplicidade da vida na vila, preparava-se para o seu retorno triunfal aos salões de mármore da elite paulistana, que tanto o desprezara. Ele vestiu seu melhor terno, mas desta vez o tecido fino não era uma armadura de vaidade, e sim um instrumento necessário para a execução final da justiça divina. Maria das Graças, ao seu lado, apertou sua mão com força, transmitindo a serenidade que ele precisava para enfrentar os fantasmas de um passado que ele já não desejava mais habitar em seu coração, agora transformado e muito puro e calmo. O Clube Harmonia estava repleto de celebridades e empresários quando os boatos sobre a reaparição de Adriano começaram a circular como um incêndio incontrolável pelos luxuosos e perfumados ambientes sociais de São Paulo. Isabela, usando um vestido emprestado e joias falsas, tentava manter a pose de noiva injustiçada, sem saber que o destino já havia traçado seu caminho em direção ao abismo da desonra pública. O silêncio caiu sobre o salão principal quando as portas se abriram e a figura imponente de Adriano surgiu, emanando uma aura de autoridade que silenciou instantaneamente todas as conversas fúteis e mundanas. Caminhando com passos firmes em direção ao palco improvisado, Adriano não olhou para os fotógrafos ou para os antigos amigos que agora tentavam bajulá-lo com sorrisos hipócritas e nervosos. Ele solicitou a palavra e, com um gesto calmo, sinalizou para que os telões do salão exibissem as gravações que Ricardo entregara em troca de sua própria e covarde imunidade judicial. A voz de Isabela, carregada de escárnio e planos de roubo, ecoou pelas paredes, revelando a verdadeira face da herdeira que todos acreditavam ser a personificação da virtude e da classe aristocrática brasileira mais tradicional e refinada. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto os olhares de desdém da sociedade se voltavam contra ela, com uma crueldade que ela mesma costumava praticar contra os menos favorecidos. Seus gritos de negação foram abafados pelas risadas e pelos sussurros de quem agora a via como uma criminosa comum e sem qualquer tipo de escrúpulos morais. Ela tentou avançar contra Adriano, mas foi contida pelos seguranças que antes a obedeciam cegamente. Percebendo que sua autoridade havia evaporado junto com sua fortuna inexistente e suas promessas de um futuro brilhante e cheio de luxos. O que vocês veem não é apenas a queda de uma mulher, mas a prova de que a vida cobra cada semente de ódio que plantamos em nosso caminho, declarou Adriano. Sua voz era profunda e carregada de uma sabedoria que o dinheiro jamais poderia comprar, tocando o coração de alguns que ainda possuíam um resquício de consciência humana. Ele explicou que sua ausência não fora uma fuga, mas um período de aprendizado onde descobriu que a verdadeira riqueza reside na honestidade e no amor ao próximo.
longe das máscaras de seda e dos diamantes falsos e frios. Enquanto ele falava, oficiais da Polícia Federal entraram no clube com mandados de prisão para Isabela e sua mãe, Valentina, que assistia a tudo paralisada pelo choque da realidade implacável. O brilho dos flashes das câmeras agora registrava a caminhada da vergonha daquelas que se achavam acima da lei e da moralidade comum dos cidadãos trabalhadores. O espetáculo da queda dos Montechiaro era o clímax de uma tragédia que eles mesmos escreveram com a tinta da ganância e da traição sistemática contra o homem que apenas desejava amá-las e protegê-las com sinceridade absoluta. Ricardo não escapou impune, pois Adriano usara sua influência para garantir que o agiota Caveira recebesse as informações necessárias sobre o paradeiro do amante traidor em sua fuga desesperada. O karma não escolhia lados, e o homem que vendera a própria alma por alguns tostões de ouro agora enfrentava o medo absoluto em um hotel barato na fronteira. A justiça de Adriano era estratégica e fria, punindo cada um de acordo com a gravidade de seus atos e com a profundidade do dano que causaram ao seu espírito, outrora tão confiante e generoso com todos ao redor. Os membros do clube observavam a cena com uma mistura de horror e fascinação mórbida, percebendo que o mundo que conheciam estava mudando diante de seus olhos cansados de tanta futilidade social. Alguns sentiram vergonha de suas próprias condutas, enquanto outros apenas se preocupavam em como a queda de Adriano afetaria seus investimentos financeiros pessoais e corporativos. O bilionário olhou para aquela multidão de sombras e percebeu que seu lugar não era mais ali, entre as paredes de cristal, mas sim onde a vida pulsava com verdade e com sofrimento real e genuíno da gente simples. Adriano anunciou publicamente que a mansão dos Montechiaro, que ele havia adquirido através de um leilão de dívidas, seria transformada em um centro de acolhimento para crianças órfãs da periferia. O gesto de generosidade foi o golpe final na vaidade de Isabela, que via seu antigo lar, o símbolo máximo de seu status social, ser entregue àqueles que ela sempre tratara com o mais profundo e asqueroso desprezo. A justiça era poética e restauradora, transformando um local de pecado e de ganância em um oásis de esperança e de recomeço para os pequenos e inocentes. Ele desceu do palco e caminhou até a saída, ignorando os pedidos de entrevista e as perguntas invasivas dos repórteres sensacionalistas que buscavam o próximo escândalo para as manchetes de amanhã. Ao chegar no carro, Maria das Graças o esperava com um sorriso que iluminava a noite escura de São Paulo, provando que o amor era o único prêmio que realmente importava naquela batalha. Adriano sentiu que uma parte pesada de sua alma havia ficado para trás naquele salão, permitindo que ele respirasse o ar puro da liberdade conquistada através da verdade absoluta e da fé. Na delegacia, Isabela gritava que era inocente e que Adriano pagaria por tê-la humilhado diante de todos os seus pares aristocráticos e tradicionais de longa linhagem europeia. No entanto, as evidências eram esmagadoras, e o silêncio dos advogados que ela contratara era o presságio de uma longa temporada atrás das grades frias de uma penitenciária feminina. Ela percebeu, tarde demais, que o dinheiro de Adriano não era apenas um meio de vida, mas uma extensão de seu caráter íntegro que ela nunca soube valorizar ou compreender em sua total essência humana e espiritual. As luzes da cidade brilhavam intensamente, mas para Isabela elas pareciam estar se apagando uma a uma, deixando-a na escuridão de sua própria solidão e de sua amargura incurável. A notícia de sua prisão dominava os telejornais, servindo de lição para todos aqueles que acreditam que o sobrenome pode esconder a podridão de um coração vazio de empatia. A justiça brasileira, muitas vezes criticada por sua lentidão, agira com uma rapidez cirúrgica, graças à coragem de um homem que decidiu não ser mais uma vítima passiva das circunstâncias cruéis da vida de rico. Adriano dirigia pelas ruas desertas, sentindo que o ciclo de vingança havia se fechado para dar lugar ao ciclo de reparação e de construção de um novo e brilhante destino. Ele olhou para o terço em seu retrovisor, sentindo a presença de sua mãe, abençoando suas escolhas
e sua nova jornada, ao lado de uma mulher virtuosa e simples. A paz que ele sentia era mais valiosa do que todos os ativos de sua empresa, pois era uma paz conquistada através do fogo e da prova de caráter mais difícil de sua vida inteira e complexa e desafiadora. Você fez o que era certo. E agora podemos finalmente ser felizes, sem as sombras do passado, nos perseguindo em cada esquina escura desta cidade, disse Maria carinhosamente. Ela sabia que os próximos dias seriam de transição, mas estava pronta para apoiar Adriano na gestão de seu império, com um propósito muito mais elevado e espiritual. A união entre eles era agora indestrutível, forjada no respeito mútuo e na descoberta de que o essencial é invisível aos olhos gananciosos de quem só enxerga o brilho falso do ouro material e efêmero e fútil. O sol começava a despontar no horizonte, anunciando o fim de uma longa noite de revelações e de confrontos dolorosos, mas extremamente necessários para a limpeza da alma do bilionário. Adriano sabia que o último passo de sua jornada seria o mais doce e o sim verdadeiro, dito diante de Deus e dos amigos reais da vila onde ele renasceu. A história de traição de Isabela era agora apenas uma página virada em um livro que ele estava pronto para escrever com as cores da esperança e da gratidão eterna ao Criador por sua proteção constante e fiel. A mansão dos Montechiaro estava agora sob a guarda de seguranças de Adriano, que começavam a retirar os símbolos de luxo para dar lugar às camas e aos brinquedos das crianças. Cada martelada naquelas paredes aristocráticas ecoava como um hino de libertação para os oprimidos e como um aviso para os opressores de que a roda da fortuna sempre gira. O silêncio que antes precedia o sim, agora era o silêncio de uma casa que aguardava a vida e o riso de quem nunca teve nada, e agora ganharia um lar digno, limpo e seguro. Adriano Cavalcanti olhou para o futuro com a certeza de que sua fortuna finalmente encontrara seu verdadeiro propósito no grande esquema das coisas divinas e humanas de seu país. Ele não era mais o bilionário solitário do topo da montanha, mas o homem que caminhava entre o povo com a dignidade de quem sabe que o amor é a única herança que permanece. A justiça fora feita, e o caminho para a felicidade plena estava livre de espinhos e de traições cruéis, iluminado apenas pela luz da verdade e pela mão firme de Maria das Graças. As águas do rio Pinheiros refletiam as luzes da manhã, lavando simbolicamente a sujeira de uma era de aparências e de mentiras que quase destruíram o coração do homem mais rico de São Paulo. A vida seguia seu curso, implacável e bela, punindo os ímpios e elevando os humildes de espírito ao lugar que lhes pertence, por direito e por merecimento espiritual profundo. Adriano estava pronto para o último ato de sua redenção, um ato que selaria sua vida com a promessa de um amor eterno e de uma paz que excede todo o entendimento mundano. A recepção calorosa que Adriano recebeu ao voltar para a vila, mesmo trajando seu terno de luxo, mostrou que sua identidade real não importava para aqueles que o conheceram na labuta. Maria das Graças sorria ao ver as crianças correndo ao encontro do homem, que agora era o herói de carne e osso de toda a comunidade unida. O dinheiro agora tinha um rosto humano, e a esperança que fora plantada nas cinzas do incêndio começava a dar seus primeiros e doces, frutos de dignidade e de justiça social plena para todos os moradores locais. No fundo do coração, Adriano sabia que o perdão para Isabela ainda era um processo longo, mas ele não sentia mais o peso do ódio em suas veias cansadas. Ele entregou seu destino nas mãos de Deus, confiando que cada um colhe exatamente o que planta na terra fértil da existência humana e espiritual. O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, iluminando um novo começo para o bilionário que aprendeu que o silêncio mais eloquente é aquele que precede a verdade absoluta e o amor incondicional que Maria lhe oferecia generosamente todos os dias. A pequena capela de Nossa Senhora Aparecida, encravada no seio da comunidade humilde, estava adornada, não com orquídeas de estufas caras, mas com flores colhidas pelas mãos calejadas dos moradores que Maria tanto amava. O sol de domingo filtrava-se pelas janelas simples,
projetando luz sobre o rosto de Adriano, que desta vez não sentia a angústia da traição, mas a serenidade de um homem resgatado pela fé. Ele vestia um terno de linho claro, simbolizando a pureza de um novo começo, longe do veneno da elite que quase destruiu sua alma em busca de ouro e vaidade. Ele segurava com firmeza o terço de madeira de sua falecida mãe, sentindo que o ciclo de sofrimento e mentiras finalmente fora quebrado pela força do amor verdadeiro e da justiça divina. Adriano olhava para o altar humilde e percebia que a vida lhe dera uma segunda chance de ser o homem íntegro que Dona Lourdes sempre desejou que ele fosse. Não havia fotógrafos ávidos por escândalos ou empresários calculistas buscando vantagens financeiras. Apenas o calor humano de quem conhecia sua essência além dos bilhões. Sua riqueza, agora, era medida pelos sorrisos sinceros de sua gente. Maria das Graças surgiu na porta da igreja. Radiante, em um vestido branco, confeccionado pelas costureiras locais, que ela mesma ensinara a prosperar através do trabalho digno e da união comunitária. Não havia véu de renda francesa ou tiaras de diamantes roubados do suor alheio. Apenas a luz de uma mulher que encontrou no barro a sua maior virtude espiritual. Seus olhos brilhavam com a pureza de quem sabe que o amor não se compra em lojas de grife, mas se planta na terra fértil do respeito mútuo. Adriano sentiu o coração palpitar de forma sagrada. Enquanto isso, na ala feminina da penitenciária, Isabela Montechiaro observava, através das grades, o céu cinzento, que parecia zombar de sua antiga e efêmera glória aristocrática, agora reduzida a cinzas e amargura. O uniforme de detenta era a sua nova realidade, substituindo a seda italiana que ela usara para esconder a podridão de um caráter movido exclusivamente pela ganância desenfreada e cruel. Ela vira a notícia do casamento de Adriano no jornal da prisão e sentira um ódio corrosivo queimar suas entranhas, percebendo que sua beleza agora era apenas uma lembrança solitária. O destino fora implacável. Ricardo, escondido em um pardieiro fétido na fronteira, vivia cada segundo sob o terror constante de ser encontrado pelos cobradores de sangue, que ele traíra em sua fuga covarde e desesperada. Ele perdera tudo, desde a dignidade até a esperança de um futuro onde pudesse usufruir dos bens que tentara roubar do homem que o acolhera como amigo sincero. A solidão era o seu único castigo imediato, mas ele sabia que a justiça divina ainda reservava momentos de profundo acerto de contas para sua alma pequena. Ouro nenhum poderia salvá-lo da escuridão eterna. De volta à cerimônia, o padre iniciou a celebração com palavras que ecoavam como bálsamo sobre as feridas ainda abertas de Adriano e de todos os moradores daquela vila corajosa e sofrida. Ele falou sobre a parábola do semeador e como a semente da bondade finalmente encontrara solo fértil no coração de um homem que quase se perdera na vaidade mundana. Maria segurava a mão de Adriano com uma firmeza que simbolizava a união eterna entre o capital consciente e a sabedoria popular da terra. Era o momento da verdade, desprovido de qualquer máscara social. Prometo amar-te na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe diante dos olhos de Deus, disse Adriano com a voz embargada pela emoção. Ele não ouvia mais o sussurro da traição que o assombrara minutos antes do seu primeiro e desastroso casamento nos jardins luxuosos e gélidos. Agora, o silêncio era preenchido pelo som dos pássaros e pelo murmúrio das orações sinceras de um povo que via naquele sim a esperança de dias melhores para todos. O compromisso era real, forjado na dor e na superação. Maria respondeu com um sorriso que iluminou cada canto escuro daquela pequena capela, prometendo ser o porto seguro de Adriano em todas as tempestades que a vida ainda trouxesse no futuro. Ela não via nele o bilionário poderoso das revistas, mas o homem que se ajoelhou na terra para plantar uma semente de esperança em meio às cinzas do incêndio, a troca das alianças. Simples aros de ouro sem pedras preciosas. Foi o selo de uma aliança que transcendia as barreiras de classe e de preconceitos. O amor vencera o abismo de desonestidade. Ao saírem da igreja, o casal foi recebido com uma chuva de pétalas de flores,
colhidas no jardim comunitário que Maria tanto amava e protegia com garra e dedicação. As crianças do novo centro de acolhimento corriam ao redor deles, celebrando o início de uma nova era de dignidade e de justiça social para toda a região periférica. Adriano sentiu que sua fortuna finalmente encontrara o seu destino correto ao ser usada para transformar a realidade de quem antes era invisível aos seus olhos orgulhosos. Ele era agora um homem completo e verdadeiramente livre. A festa de casamento aconteceu sob as árvores da praça da vila, com mesas fartas de comidas simples e deliciosas, preparadas com carinho pelas mãos das vizinhas solidárias e agradecidas. Não havia champanhe francês ou caviar, apenas o suco de frutas frescas e o bolo de fubá que trazia memórias da infância de Adriano e da pureza de Maria. O riso era genuíno e as conversas não giravam em torno de lucros ou de cotações da bolsa de valores. O bilionário dançava com as senhoras da comunidade, sentindo que finalmente pertencia a um lugar real. Nos meses que se seguiram, o Centro Cultural Adriano Cavalcanti tornou-se um farol de luz e de educação para todos os jovens talentosos que viviam nas periferias esquecidas de São Paulo. Adriano dedicava grande parte de seu tempo pessoal para ensinar gestão e ética para aqueles que buscavam uma chance de mudar suas vidas honestamente, sem atalhos morais. Maria das Graças coordenava os projetos de agricultura urbana, transformando terrenos baldios em hortas produtivas que alimentavam milhares de famílias carentes. O Império Cavalcanti agora possuía uma face humana, generosa e reconhecida por todos. Valentina Montechiaro, em sua cela solitária, passava os dias chorando a perda de sua vida de rainha das colunas sociais. Incapaz de aceitar a humilhação do trabalho braçal obrigatório na lavanderia, ela via sua filha, Isabella, tornar-se uma mulher amargurada e violenta dentro do sistema prisional, colhendo os frutos venenosos de uma educação baseada apenas na aparência e no poder. A linhagem dos Montechiaro chegara ao fim em meio ao lodo da desonra e do esquecimento absoluto. A justiça dos homens fora apenas o reflexo da balança perfeita do Criador do universo. Adriano e Maria visitaram o túmulo de Dona Lourdes em um domingo ensolarado, levando flores e orações de profunda gratidão pela proteção que receberam durante a grande provação. Ele ajoelhou-se diante da lápide simples e sussurrou que, finalmente, entendera o valor do sacrifício que ela fizera para criá-lo, com dignidade e com fé inabalável. O terço de madeira foi deixado sobre o mármore, simbolizando que a missão de sua mãe fora cumprida através da honradez de seu filho único. Maria abraçou-o com ternura, sentindo que a paz de Adriano era agora absoluta. A empresa Cavalcanti prosperou como nunca, atraindo investidores que buscavam não apenas lucro, mas também impacto social positivo e transparência em todas as suas operações nacionais. O exemplo de Adriano inspirou outros grandes empresários a olharem para além de seus muros altos e de seus carros blindados em direção ao povo. Ele provara que é possível ser bem-sucedido, mantendo a integridade moral e o compromisso com a justiça para os menos favorecidos pela sorte. A marca da honestidade era agora o maior ativo de seu império econômico e social, em plena expansão vitoriosa. Maria engravidou pouco tempo depois, trazendo uma nova luz para a casa simples, que decidiram manter na vila como refúgio e como lembrete constante de suas raízes humildes. Adriano esperava ansiosamente pelo nascimento de seu herdeiro, prometendo que ele seria criado entre o jardim e os livros, conhecendo o valor do trabalho e da compaixão humana. O berço não seria de ouro, mas de madeira esculpida pelas mãos de artesãos locais, simbolizando o apoio à arte popular. A vida renovava-se em um ciclo eterno de esperança e de amor puro e incondicional. Isabella, em um momento de lucidez dolorosa, escreveu uma carta para Adriano pedindo perdão por todo o mal que causara à sua honra e à sua vida emocional durante o noivado. Ela não pedia dinheiro ou liberdade, apenas que ele soubesse que ela finalmente reconhecia o monstro que se tornara em busca de uma posição social fútil e vazia. Adriano leu a carta em silêncio e sentiu que o perdão
era necessário para a sua própria cura espiritual definitiva e completa. Ele rezou pela alma de sua ex-noiva, entregando-a ao julgamento final do Altíssimo. O jardim comunitário florescia como nunca, tornando-se um ponto de encontro para os moradores que buscavam beleza e paz em meio à agitação da grande metrópole paulistana. Maria das Graças era vista diariamente entre os canteiros, ensinando as novas gerações a respeitarem a natureza e acolherem os frutos da paciência e da dedicação. Adriano muitas vezes se juntava a ela após o expediente, sentindo que aquele era o seu verdadeiro escritório de liderança e de humanidade. O perfume das flores substituíra permanentemente o cheiro acre da traição e da ganância aristocrática. No aniversário de 1 ano de casamento, Adriano organizou uma missa de ação de graças na mesma capelinha onde disseram o sim que mudou suas vidas para sempre. A igreja estava lotada de amigos reais, trabalhadores e pessoas que encontraram na generosidade de Adriano um motivo para voltarem a acreditar na bondade humana. O bilionário olhou para Maria e viu nela o rosto da misericórdia divina que o resgatara do abismo de solidão e de cinismo em que vivia anteriormente. O silêncio agora era de adoração e de profunda gratidão por cada milagre alcançado. São Paulo continuava sua correria frenética, mas para Adriano e Maria, o tempo parecia ter uma cadência diferente, marcada pelos batimentos de 2 corações que se encontraram na simplicidade. Eles sabiam que a luta contra a desigualdade era longa, mas estavam dispostos a lutar cada batalha com as armas da paz e do trabalho honesto. A história do bilionário que ouviu a traição e encontrou a salvação no subúrbio tornou-se uma lenda de esperança, contada em todas as favelas. A verdade, afinal, sempre encontra o seu caminho triunfante para a luz eterna. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e laranja que lembravam o brilho de uma alma que finalmente encontrou o seu propósito sagrado. Adriano abraçou Maria e sentiu que a caminhada valera a pena, pois cada lágrima derramada servira para regar o solo de sua nova e próspera existência espiritual. Ele não era mais apenas um homem rico, mas um homem livre de todas as amarras da vaidade e do medo de ser traído. A paz reinava em seu lar e em seu espírito, selando sua redenção definitiva.